Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Domingo 14 de junho de 2026. O terceiro domingo após Pentecostes. A leitura da Epístola, Romanos capítulo 5, que temos feito. Eu quero destacar o versículo 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Muito mais agora, tendo sido justificados. Eu quero, antes de entrar na passagem bíblica em si, que vejam a diferença central entre uma formação verbal que nós utilizamos em português, mas às vezes utilizamos como se fosse uma igual que a outra, indiferentemente, né? Então, essa janela que estou abrindo aqui, uma aulinha de português. Fomos auxiliados. E a outra frase, tendo sido auxiliados. Para a grande maioria, é a mesma coisa. Tanto faz uma como a outra, mas não, né? Semanticamente, quer dizer, no uso da língua, uma indica uma ação concluída no passado, tá? Que serve como justificativa, causa ou preparação para uma outra ação principal. E a outra relata um fato passado, concluído. Acabou. Qual e qual? Fomos auxiliados. É uma voz passiva, analítica, no pretérito perfeito do indicativo. Nossa. Ai, ai. Algum explicou isso? Não, isso é semântica, né? Gramática pura, ninguém entende, só quem, e olha lá, só quem fez curso, né? De português, de língua e tal. Explicando, com um exemplo, nós fomos auxiliados pela equipe de resgate ontem à noite. Percebem? Aconteceu algum acidente, alguma coisa, né? E fomos auxiliados pela equipe de resgate ontem à noite. A ação de receber ajuda aconteceu e terminou. Não é que a equipe de resgate continua aqui com a gente, não. Isso aconteceu em algum momento, em alguma hora e acabou, né? Agora, tendo sido auxiliados, é o gerúndio composto do verbo ter, um gerúndio, particípio do verbo ser e particípio do verbo principal. Novamente, pura semântica, gramática, ninguém entende isso. Essa maneira de falar expressa uma circunstância que tem uma causa ou tempo no passado, mas tem efeito ainda hoje. Transmite a ideia de como nós temos sido ajudados ou depois de ter sido ajudados, geralmente vem antes da ação principal. Exemplo, tendo sido auxiliados pelos vizinhos, conseguimos reconstruir a casa. Esses vizinhos auxiliaram, aí, digamos, uns 10 minutos e acabou. Percebem? Isso indica que essa ajuda dos vizinhos foi contínua. Durou, né, tempo. E essa forma indica que essa ajuda desses vizinhos foi anterior e é a justificativa de uma ação e que nos afeta ainda hoje, tá? Fomos auxiliados e tendo sido auxiliados.
Agora vamos para a Bíblia. Logo, muito mais agora, em algumas Bíblias aparece, fomos justificados. Quando eu me deparei com isso, fomos justificados? Né? Fomos justificados, terminou. Tá? E aí eu comparei com a Bíblia, João Ferreira de Almeida Fiel, onde está escrito, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Por isso que eu fui, vou analisar isso no português, com outra formação. Fomos auxiliados e tendo sido auxiliados, tem diferença? E aí eu me deparei com essa diferença. Então, logo, muito mais agora, fomos justificados, como aparece em algumas Bíblias, não é a tradução correta. O correto é tendo sido justificados. Tendo sido justificados. Portanto, conclusão, somente a formação tendo sido justificados dá pé a essa conclusão lógica. Fomos justificados, não dá pé a nenhuma, fomos justificados, ponto, acabou. Mas tendo sido justificados, portanto, é complicado isso. Quem mexeu? A argumentação do apóstolo é argumentação lógica. Isso me fez lembrar de faz 50 anos atrás, quando eu era adolescente, na segundo grau, eu tive aulas de lógica. E eu lembro que eu tinha boas notas, era bom na lógica. Isso foi tirado. Ninguém mais estuda lógica no colégio, só vão ver lógica lá na faculdade e olha lá em que curso. É triste o que fizeram com a população. A argumentação de Paulo é lógica. Tá? Se Deus realizou a obra maior, quer dizer, justificar pecadores inimigos, certamente realizará outra obra, menor do que aquela. Menor, mas importantíssima, pela qual nós desejamos e esperamos, que é preservá-los do juízo vindouro. Que é o que está aqui no versículo 9. Logo, muito mais agora. É consequência de algo. Tendo sido justificados, que foi, olha lá, que obra? Ter sido justificados, a obra maior. A mais fácil, vamos colocar assim entre aspas, vem a seguir. Seremos por ele salvos da ira. Se ele fez aquilo lá, olha essa obra. Essa aqui. Análise das palavras gregas, muito mais. Paulo utiliza uma expressão de argumentação rabínica. Era a argumentação que os rabinos usavam. A ideia é, se Deus fez isto quando éramos seus inimigos, quanto mais fará agora que já nos transformou em filhos? Se sendo inimigos, Ele fez aquilo com cada um de nós, agora que somos seus filhos, vai nos largar aqui? Essa é a questão, essa é a argumentação. Essa argumentação aparece várias vezes. Romanos 5:10, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados por Deus
com Deus pela morte de seu Filho, muito mais seremos salvos pela sua vida. 15. Não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, refere-se a Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão, muito mais esses reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Paulo está enfatizando a absoluta segurança do cristão. Justificados, vem do verbo dikaiô. Trata-se de um termo jurídico. Não, mas essas são coisas religiosas porque está na Bíblia. Não. Era um termo forense da época de Paulo, que os gregos usavam, que os romanos usavam. Tá? É um termo dos fóruns, dos juízes, dos advogados, é essa palavra, dikaiô. E o que significa? Significa declarar justo, absolver judicialmente, considerar inocente perante o tribunal. Não tem nada a ver com que vamos chamar réu, né? O indivíduo, o sujeito, era bonzinho, era isto. Não tem nada a ver com isso. É simplesmente o martelo do juiz declarando: fulano é justo. É isso. Significa declarar justo diante do tribunal divino. O pecador continua lutando com a sua natureza pecaminosa, mas diante de Deus está revestido da justiça de Cristo. Você está salvo. Você virou um anjinho, só faltam as asas, né? Uma auréola em cima da sua cabeça, douradinha, você não mata. Não. Você continua lutando com a sua natureza caída. Aí onde vem a questão da metanoia, que foi na pregação anterior. Que não se refere às coisas passadas, a metanoia de aqui para frente. Mude a sua cabeça, mude a sua maneira de pensar de aqui para frente. Para trás você não pode fazer nada. Pode consertar alguma coisa que fez faz uma hora? Não. Faz um dia? Não. Faz 20 anos. Metanoia-se. Em outras palavras, mude a sua cabeça de aqui para frente. É de aqui em diante que Deus sempre está lidando com a sua vida. Você já está justo. Já está justificado. Está salvo. Pronto. Ninguém vai mudar isso. Em base disso, de aqui para frente, mude a sua maneira de pensar. É isso que a Bíblia ensina. Infelizmente, as traduções nos levam, arrependa-se, nos levam a olhar para trás. Triste isso. O pecador continua lutando com a sua natureza pecaminosa, mas diante de Deus está revestido da justiça de Cristo, pelo seu sangue. O que significa isto? É a doutrina fundamentalista que afirma que essa expressão é totalmente literal, que se refere à morte substitutiva de Cristo. Morte substitutiva de Cristo. O que significa? Cristo morreu no meu lugar. Tudo que eu merecia apanhar, Ele apanhou na cruz. Por mim. É o sacrifício expiatório. Ele me comprou com seu sangue. Levítico 17:11, onde está escrito:
que o sangue é que fará expiação pela alma. Mateus 26, 28, onde o Senhor Jesus, estabelecendo a Santa Ceia, afirma: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, do Novo Pacto. Percebem? Novo Pacto. Não, e não estamos no Pacto Antigo, estamos no Novo Pacto. Não é? E esse Novo Pacto é porque veio para o que era seu e os seus não o receberam. E foi criado um povo novo, né? De todas as raças, de todas as línguas, de todas as nações da terra. Vós que antes não erais povo, fostes transformados em povo de Deus. Esse é o novo pacto, que certamente tem leis, né? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E em particular o Senhor chama os seus discípulos e diz: um novo mandamento vos dou. Esses dois já estavam no antigo pacto, mas agora eu dou um novo mandamento para vocês: amem-se uns aos outros assim como eu vos amei. Mas esses são mandamentos positivos. E não farás, não terás, não tem nenhum. Sim, Atos 15. Né? Abstende-vos de idolatria. Abstende-vos de sangue. Abstende-vos de relações sexuais, qualquer tipo de relacionamento fora da bênção matrimonial. Né? Novo pacto. Nós cristãos estamos nesse novo pacto. O sangue de Cristo é o fundamento objetivo da justificação. Nós não fomos salvos pelas obras, nós não fomos salvos por ritos praticados. É interessante que em todos os seminários luteranos se ensina uma expressão em latim que é ex opera operato. Porque a religião oficial tem isso como um dogma. Ex opera operato. Isso é latim. O que significa? Feita a obra, feito o ritual, está feito. Por isso que batizou, já está salvo. Ex opera operato. Né? E Lutero, muitos biblicamente afirmou que se alguém não vive em metanoia diária, percebem como usei essa palavra metanoia diária, que significa uma renovação da mente, uma mudança da mente diária. Não usei arrependimento porque aponta para trás, é de aqui para frente. Todo dia, de aqui para frente, melhore, mude, melhore, de aqui para frente. Não fique olhando as coisas que você já fez, erradas, e não tem como consertar. Não é? Mas de aqui para frente, mude, metanoie-se. E Lutero afirmadamente, né, coloca que se alguém não vive em metanoia diária, o seu batismo virou água, não tem valor nenhum. Infelizmente, esses mesmos pastores que aprendem essa frase e debatem sobre essa frase, ex opera operato, insistem que todos os que um dia receberam um pouco d'água sobre sua cabeça são cristãos e estão salvos. No seminário debatem contra o ex opera operato e na hora H afirmam e praticam a mesma coisa que eles debateram. Né?
Então, a gente não é salvo pelas obras, a gente não é salvo por ritos praticados, a gente não é salvo por uma reforma moral. A gente é salvo pela fé, né? Pela fé. Somos justificados pelo sangue derramado do Cordeiro de Deus, né? Seremos salvos, refere-se a um tempo futuro. O apóstolo Paulo aqui aponta para algo ainda futuro. Mas aqui aparece a questão importante. Nós já fomos justificados, tendo sido justificados. Mas existe este aspecto futuro da salvação, que é o livramento do juízo, livramento da condenação, livramento da ira divina. Seremos por ele salvos da ira. Versículo 9 de Romanos 5. Ira, que aparece aí, é a palavra orgue, que se refere à indignação divina, ao juízo santo, à punição justa. Não se refere a uma explosão emocional. A ira de Deus é a sua reação santa contra o pecado. Paulo já mencionou essa ira em Romanos 1,18, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Também aparece em Efésios 5,6. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E é exatamente a mesma frase que aparece em Colossenses 3,6. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Em nenhum momento Paulo diz que a ira de Deus vai vir sobre os eleitos, sobre os escolhidos, sobre a igreja. A ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Tessalonicenses 1:10. E esperar dos céus o seu Filho, Jesus, que nos livra da ira futura. Aparece essa frase, ira futura. Só que no original, é a ira que está vindo. Isso que está em grego. A ira que está vindo. O que fizeram? Colocaram no futuro. Ira futura. A tradução está correta, mas se tivesse sido a ira que está vindo, é mais impactante, não é? Apocalipse 6, 16 e 17. Quando os ricos, os poderosos do mundo fizeram seus bunkers e procuraram cavernas da terra e tudo isto, e clamaram, cai sobre nós e escondei-nos, porque é vindo o grande dia da sua ira. E o apóstolo diz que nós não fomos destinados para isso, que a igreja não está destinada para isso, né? Pelo contrário, seremos salvos da ira, por ele seremos salvos da ira. Tessalonicenses, Jesus que nos livra da ira que está vindo. Tessalonicenses 1:10. A ira que está vindo. Essa expressão é praticamente idêntica à de Romanos 5:9. Né? E em Tessalonicenses 5:9, 1 Tessalonicenses 5:9, porque Deus não nos destinou para a ira. É essa ira que estava se referindo. Mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E todas as igrejas históricas afirmam o quê? Segurem o rojão, porque a igreja vai passar pela tribulação. Então, isso que estou pregando não é doutrina luterana. Não é doutrina luterana. Não é doutrina luterana, então é antibíblico. Não,
Então a Bíblia está mostrando, ponto por ponto, no grego. Né? Quem quer ser contra, vai lá e prove. No grego, prove que o que estou falando não está na palavra. É palavra de Deus. Isto é palavra de Deus. Mas também afirmo, honestamente, isto não é doutrina da reforma. Por quê? Porque a doutrina da reforma afirma que a igreja vai sofrer, vai apanhar. E a Bíblia nos diz, não. Jesus Cristo nos livra da ira que está vindo. A igreja não foi destinada para a ira. A tribulação é o período da ira, chamada assim. A tribulação nunca é chamada a angústia da igreja. Mas desde o Antigo Testamento, séculos antes do Senhor Jesus Cristo, Jeremias 30, versículo 7, é chamado o tempo de angústia para Jacó. Não tem nenhuma passagem que diga o tempo da angústia para a igreja. Não tem. Pelo contrário, tem aquelas que estou mencionando, que diz que o Senhor Jesus nos livra da ira que está vindo. Em outras traduções, da ira vindoura. Na tradução que usamos, da ira futura. Nos livra. Apocalipse 3:10. Também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Aí eu fui, a hora da tentação, eu fui pesquisar no grego. A palavra no grego é pirasmos. O que é pirasmos? É traduzido para o português com 3 palavras: provação, tentação e tribulação. Apocalipse 3:10, usando cada uma das 3 palavras. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre todo o mundo. Então esse mundo está sendo guardado para ser provado. Como está na nossa versão, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Então esse mundo está sendo guardado para ser tentado. E a terceira opção, que é o que é correto, qualquer uma das 3 palavras, provação, tentação, tribulação, traduz pirasmos. Também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo. Está escrito. Quem quer ser contrário? Não, mas isso não é doutrina da reforma. Vai lá no grego e prove que isso não é. Te guardarei da hora da tribulação, da hora da pirasmos que há de vir sobre todo mundo. A expressão guardar da hora, teresoek, significa a remoção dessa esfera do juízo derramado sobre o mundo ímpio e que está em inimizade crescente contra Deus. Inimizade crescente contra Deus. Você já percebeu como o mundo de umas décadas para cá está pior. A cada ano, a cada escândalo mundial é pior. Não? Antigamente se escondiam. Não, mas sempre teve. Sim, pecados e aberrações e perversões sempre teve, desde Sodoma e Gomorra. Antes disso, sempre teve. Uma última notícia assim, manchete. Um ser humano, XY, que diz que é XX, deputado, né, no Congresso Nacional do Brasil,
está lutando para que os homossexuais não paguem luz elétrica. É de cair o queixo, né? Só porque esse indivíduo decidiu ter práticas aberrantes, não vai pagar luz elétrica. Mas a luz tem um custo, alguém paga, quem? Viram? A cada dia que passa é uma porcaria pior do que a anterior. Por isso esse mundo está sendo guardado para receber essa ira. A ira no Apocalipse. Nós já vimos, Apocalipse 16, 16 e 17, é vindo o grande dia da sua ira. Apocalipse 11, 18, é chegada a tua ira. Apocalipse 14, 10, beber do vinho da ira de Deus. Apocalipse 15, 1, nela se consumada a ira de Deus. Apocalipse 16, 1, derramai sobre a terra as taças da ira de Deus. Se conclui então que Romanos 5:9 promete que os cristãos serão salvos da ira. É o que está escrito. Seremos por ele salvos da ira. Não, mas isso não é doutrina da reforma. Arranque da sua Bíblia, porque estou lendo aí, no só a Escritura estou lendo, seremos salvos da ira. Essa ira é a tribulação, explicitamente chamado período da ira divina contra um mundo inimigo de Deus. Não é contra a noiva do Cordeiro, é contra esse mundo que é inimigo de Deus. E explicitamente, nas passagens do Antigo Testamento, tempo da angústia para Jacó, não para a igreja. Isso nos leva a pensar, então, peraí, a igreja não vai estar presente? E não aparece. Em todo o Apocalipse, essa igreja não aparece desde o capítulos 4 ao 19, não aparece. Não aparece em todos os capítulos, uma só menção à igreja, mas sim o mundo apanhando a ira. O mundo inimigo de Deus. Romanos 5:9, então, sustenta a perseverança dos santos. A lógica de Paulo é um fato passado, Cristo morreu por nós. Essa situação afeta esse presente dos cristãos, tendo sido justificados. É um fato consumado e selado. Fomos declarados justos diante do tribunal de Deus por Cristo ter levado os nossos pecados na cruz. E uma consequência para o futuro: seremos salvos da ira que está vindo. É o que o apóstolo ensina. O mesmo Deus que iniciou a obra garantirá a sua consumação. É o que está em Romanos 8:30. E aos que justificou, a esses também glorificou. Em Filipenses 1:6, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Não existe possibilidade de fracasso no plano redentor de Deus. Não foram vocês que me escolheram, disse o Senhor Jesus. Eu vos escolhi. Eu vos escolhi para quê? Para ser salvos. O cristão não deve viver, então, com medo do inferno, medo da morte, medo da condenação, medo da ira vindoura. O Senhor Jesus Cristo já suportou essa ira que merecíamos. Está escrito em Isaías 53:5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele.
Ele levou o nosso castigo. Por isso temos paz com Deus. Segundo aos Coríntios 5:21, Paulo afirma: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós. Por isso que o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, exclama: Eli, Eli, lama sabachthani. Que significa: Deus meu, por que me abandonaste? Aí na cruz do Calvário algo terrível aconteceu, que nós não conseguimos entender. Não? Nas explicações teológicas, o pai virou o rosto para seu filho, e aí ele exclama: Eli, Eli, lama sabachthani. Eu não sei explicar isso. Nenhum teólogo sabe explicar. Mas algo assim que vai além da nossa compreensão aconteceu exatamente nesse momento. No momento em que o Senhor Jesus estava levando os pecados de nós todos, de toda a cristandade. Nós fomos comprados, não com ouro nem com prata, fomos comprados com o sangue do Senhor Jesus. Insistindo, por isso, a cada vez que você entende alguma coisa, metanoia-se. Não olhe para trás, você não pode fazer nada, nenhum de nós pode fazer, mover uma palha pelas coisas ruins que fizemos, porque essa é a nossa natureza. Mas metanoia-se, mude a sua maneira de pensar daqui para frente, sempre, a partir desse momento que você entendeu isso, muda agora. Você virou um santo? Não. Você virou um santo anjo, quero dizer? Não. Você é um pecador que crê no Senhor Jesus Cristo. E que continuamente comete pecados, tanto de pensamentos, de palavras, de ações, tanto pelas coisas que faz, pecados de comissão, como pelas coisas que deixa de fazer, pecados de omissão. Não tem como. Né? Mas o que você pode e deve fazer, metanoia-se. Mude a sua maneira de pensar. Desse momento para frente, mude a sua maneira de pensar. Né? Por isso, porque o Senhor Jesus Cristo suportou o juízo que cabia a cada um dos eleitos que foram eleitos antes da fundação do mundo. O mundo não existia e Deus já nos havia amado. Não tenho como explicar. Nenhum homem consegue explicar isso. Mas que isso aconteceu antes da fundação do mundo. Mas se isso não é doutrina da reforma, está na Bíblia. Está na Bíblia. Cujos nomes foram escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Está na Bíblia. Né? Que certos pastores não preguem não significa que não esteja na Bíblia. Está na Bíblia, então é só a Escritura. Romanos 5:9 ensina que a justificação é uma realidade presente. Ensina que ela foi obtida exclusivamente pelo sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz. Ensina que o cristão possui plena segurança diante de Deus. E ensina também que existe uma ira que está vindo, reservada aos ímpios, aos inimigos de Deus. E ensina que os salvos serão livrados dessa ira. À luz de 1 Tessalonicenses 1:10, 5:9, Apocalipse 3:10, no grego, o ensinamento que afirma
que a igreja será salva da ira, é um ensinamento bíblico. Vê nesse versículo o ensinamento de que a igreja será tomada, como ele mesmo disse aos seus discípulos, aos seus apóstolos, em João capítulo 14. Na casa do meu pai, versículo 2, há muitas moradas, mansões. Se não fosse assim, eu vos teria dito, mas vou preparar-vos lugar, vou preparar para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós. Arranquem das suas Bíblias isso, porque não é doutrina da reforma. Arranquem das suas Bíblias isso. É promessa do Senhor Jesus. Ele vai vir a resgatar a sua noiva. Nenhum homem deixaria a sua noiva sofrer nas mãos dos inimigos. Ele daria a sua vida para que isso não acontecesse. Romanos 5:9 não é apenas uma declaração sobre a justificação, é também a poderosa promessa de preservação, segurança eterna e livramento da ira que está vindo sobre esse mundo que rejeitou o Senhor Jesus. Como afirma Paulo aos Romanos, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas essas coisas? Romanos 8:32. A cruz prova o amor de Deus. O sangue de Jesus Cristo garante a justificação. E a ressurreição assegura a preservação dos santos. Ressuscitou para a nossa salvação. E a glória futura está garantida para todos aqueles que foram reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Que todos esses ensinamentos nos deem a certeza que nós, os que não confiamos na carne, mas confiamos no Espírito, seremos por Ele salvos à ira. Que essa certeza tome as nossas mentes, corações, nossas almas e nos traga conforto. Que assim Deus conceda a cada um. Amém. E em mim, ó Deus, o coração, eleva em mim Espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a minha alegria da tua salvação